E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-os todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oremos. Senhor Jesus, há uma gratidão muito grande em nossos corações, Senhor, de saber que o Senhor assumiu essa dívida tão grande que nós devíamos para o Senhor. E o Senhor então nos perdoou, como que dizendo: vocês não me devem mais nada. Eu destruo essa cédula, essa nota promissória, esse comprovante de débito. Eu destruo tudo. Aleluia! E riscou aquilo, Pai. Ó Deus, que gratidão tão grande. E nós estamos aqui nessa noite, ó Deus, com nossos corações em paz. Estamos aqui, ó Deus, felizes, porque o Senhor foi bom para nós e continuará sendo bom para nós. Abençoe essa tua igreja, abençoe cada irmão, cada irmã aqui nessa noite. Ó Deus, que os teus corações estejam cheios de graça, cheios de amor, porque só isto, Pai, é o que nos dará a condição de estar no arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Deus abençoe, pode se assentar. Eu estava pregando ontem em Itaú, eu fiz menção para a igreja do sermão nas asas de uma pomba branca. Quase todo deve ter essa mensagem. Quem tem a mensagem nas asas de uma pomba branca? Levanta a mão, quem tem? Acho que só o irmão ali, outra irmã ali atrás, mão. Nas asas de uma pomba branca, né? Esse sermão, o profeta mostra sobre a pomba, que a pomba é uma ave que não tem fel. Ela não tem fel. Se ela não tem fel, ela não tem amargura. E ela não tem amargura porque ela não precisa da amargura. Como outras aves talvez, ou outros animais que precisam daquilo para digerir a própria comida que come. Amargura, o fel. Mas a pomba não precisa disto. Por isso que ela foi tomada como símbolo do Espírito Santo. E se o símbolo não tem fel, eu creio que o Espírito Santo também não tem fel. Assim é o cristão. Você sabe que nós não temos direitos e não devemos ter lugar em nós para o ódio. Não pode. Se não temos amargura, então não vamos ter ódio. A amargura vai produzir isso. E Jesus descartou essa hipótese. E ele diz assim, quando ele falou sobre o amor, ele disse assim: amai os vossos inimigos. A lei dizia que amar o inimigo e odiar o inimigo, a lei.
Mas quando Jesus veio, ele falou para amar até os nossos inimigos. Então nós chegamos, eu estava dizendo ontem para a igreja, nós chegamos à seguinte conclusão: se não podemos amar alguém como amigo, vamos amá-lo pelo menos como inimigo. E não darmos lugar à raiz de amargura, ao ódio, à vingança. Você pergunta, alguém dá conta disto? Não sei. Eu estou lutando. Então daí nós entramos naquela palavra de Jesus, que quando os discípulos disseram para ele: Senhor, se for assim, ninguém vai se salvar. Aí Jesus disse: o que é impossível aos homens, é possível para Deus. Então, está descartado toda e quaisquer condição própria humana para colocar alguém na ceia das bodas do Cordeiro. Isso está descartado. Pelos nossos méritos, nenhum de nós chegaremos lá. Pelo que nós fazemos, pela nossa santidade, que eu às vezes penso que santidade é ficar sério, é não sorrir, não brincar, ficar com a cara fechada todo o tempo, né? Ninguém nunca viu meus dentes, eu sou ali carrancudo. Aí alguém olha e diz: o pastor é santo, ele não ri, ele não brinca, sempre cara fechado, aquele é santo. Tem gente que acha que santidade é isso. Essa é uma estátua. Não. Outros acham que santidade é não comer. E para ser santo não pode comer. Então tem várias coisas, mas tudo isso aí que nós entendemos como santidade humana, nada disso vai contar. Por isso que tem que ser Ele em nós. Ele em nós. E por isso o profeta disse, sem o Espírito Santo, na mensagem, para que foi dado o Espírito Santo? Ele disse, sem o Espírito Santo, nenhum de nós iremos no arrebatamento. Você precisa do batismo do Espírito Santo. Eu preciso do batismo do Espírito Santo na minha vida. No sermão Perdão, o profeta, logo no começo, parágrafo 25, ele começa falando. Ele diz assim, que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura de sua palavra. E agora quero falar sobre o tema perdão. A Bíblia diz aqui que ele, esta noite, que ele nos deu todas as coisas. Bem, certamente nós não conseguiríamos falar sobre todas as coisas. Mas tomaremos uma coisa que ele nos deu, que é perdão. E acho que esta é uma palavra gloriosa. Ser perdoado. Isso nos dá condição de prosseguir. Isso nos dá a condição de começar de novo. Cada vez que você é perdoado, é uma nova chance para você continuar. Porque se você não fosse perdoado, você estaria acabado ali mesmo. Você fracassou e você não passaria daquele ponto de interrogação, diz o profeta. Mas quando você alcança o perdão, então está dizendo, prossiga. Prossiga. É um recomeço. Maria Madalena teve um recomeço ali. Quando ela olha
para os lados. Jesus olhou e disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. Ele disse: nem eu. Vai e não peques mais. Você está perdoada. Siga. Continue lutando. Você escapou. Você era para já estar aqui como um cadáver. Você já era para estar sepultada debaixo de um monte de pedra, porque no Velho Testamento você vê de Acã, né? Aquele que dá cunha de ouro. A Bíblia diz que eles fizeram, a sepultura dele foi com as próprias pedras que jogaram nele. Foi jogando pedra, foi um montão de pedra e ficou sepultado. Mas você está perdoada. Siga. Então isso nos dá condição para nós seguir. Este perdão dá condição para você seguir. Agradecido, agradecida. Fui perdoado. Agora aqui no versículo 13, que nós lemos, o que diz aqui? A Bíblia diz assim: juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas. Então não há esse negócio que ele te perdoou de uma coisa e não perdoou de outra. Me lembro ainda garoto, talvez 13 anos, me lembrei agora. Nós morávamos num sítio e aí tinha um grupo de jovens, né? E tomaram umas cachaças lá e saíram e fazendo uma arruaça e acabou quebrando uma placa de um sítio lá de um senhor. E aquele senhor ficou investigando e procurando saber quem que era, mas não achou quem que era. Mas um dia, um daqueles jovens, que inclusive era o mais velho da turma, ele foi fazer um curso da Igreja Católica para ensinar catequese para as pessoas. Foi fazer parte lá de alguma coisa na Igreja Católica. E ele confessou isto para o padre. E o padre, então, mandou que ele fosse lá pedir perdão para o homem. E ele foi pedir o perdão. E quando ele chegou lá e pediu perdão para o homem, disse: ó, eu vim aqui pedir perdão para o senhor, tal dia nós passamos aqui, arranquei a placa do sítio do senhor e quebramos tudo, mas eu fui confessar e o padre mandou pedir perdão para o senhor e tal. Aí o homem disse: bom, por parte da igreja de Deus está perdoado, mas por parte da lei não. Quer dizer, eu vou dar parte disto. Então, já pensou bem? Perdoando todas as ofensas. Graças a Deus. Agora, quem é que não gosta de ser perdoado? Principalmente uma dívida. Uma dívida. Porque aqui no 14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Não sei se vocês já ouviram aquela história daquele médico bondoso. Bondoso. E ele atendia as pessoas por dom. Não era só por dinheiro, apesar que ele precisava. Mas as pessoas, ele chegava, não tinha dinheiro, precisava de uma consulta. E ele sempre consultava. E as pessoas diziam: não tem dinheiro agora. Ele anotava no caderno: fulano de tal consultou, deve tanto. Assinava ali e ficava lá. E o tempo foi passando, e ele percebeu que estava chegando o tempo da sua morte. Ele estava muito mal. Então o que é que ele fez? Ele pegou aquele livro dele
e foi escrevendo: fulano de tal deve tanto, muito pobre, não pôde pagar, perdoado. E escrevia. E assim ele fez em todos os nomes das pessoas que estavam escritos ali na sua agenda e perdoa todos. Aí ele veio a óbito, morreu. A esposa dele disse: meu esposo era muito bonzinho, não quis cobrar de ninguém, mas eu vou cobrar de todo mundo essa dívida. E levou para a justiça para cobrar. E quando chegou na hora, o juiz olhou e disse: senhora, de quem é essa assinatura? Que está assinada aqui, perdoado. Ela disse: do meu marido, falecido. O juiz disse: pois bem, não existe tribunal na terra que possa fazer-lhes pagar isto. Porque o credor perdoou. O credor perdoou a dívida. Aleluia! Então não tem tribunal que possa fazer você pagar isso aqui. Não tem tribunal que possa te condenar. Se a Suprema Corte Divina te inocentou, te justificou, como o profeta mostra nessa mensagem, a união invisível da noiva. Aqui ele fala, eu vou ler só um pouquinho, aqui para nós encerrarmos. Nesse sermão ele fala sobre o livro da vida. O livro da vida. Olha bem aqui para vocês verem. O livro da vida. Ele disse assim, ó: o seu nome da primeira natureza nasceu, foi posto no livro da vida, e todos os seus feitos foram escritos também nele. Tudo que tens feito sobre esta natureza foi posta num livro chamado livro da vida. Então, o profeta, o que acontece? Quando nasce uma criança, um bebezinho nasceu, Deus pega um livro e tudo que faz é escrito. Escrito. Primeira coisa que ele faz, começa a dar alguns gritinhos, chorar, é só isso. Mas logo ele começa a falar. E fala alguma coisa, e vai falando, e cresce, e fala tantas coisas. E tudo é escrito. Tudo é escrito. E quando a pessoa morre, diz o profeta, então esse livro é recolhido, e ele vai para a biblioteca de Deus, e fica ali. E isto vai ser apresentado no dia do julgamento. Misericórdia. Aí você pensa, meu Deus, vai sair tanta coisa feia a meu respeito. Já pensou se ler tudo que eu fiz? Hã? Tanta coisa feia, tanta mentira, tanta coisa que ninguém sabe, tantas coisas que nem a lei consegue desvendar. Mas um dia tudo vai ser trazido à tona. Porque diante dos olhos desse Deus, nada passa. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E agora? Mas aí onde entra a pregação do Evangelho. Aí aonde entra a sua aceitação a Cristo.
Veja a importância. Quando nós ouvimos o Evangelho, ouvimos a pregação, porque o ministério de Jesus, você encontra em Mateus, diz assim, e começou a pregar, dizendo, arrependei-vos, porque é chegada a voz do reino dos céus. Então diz o profeta, isso vai para lá. Agora, nós temos que lutar para quê? Não deixar esses livros ir para lá. Você pode fazer isso. Hoje você pode. Hoje eu posso intervir para não deixar esse livro meu com coisa errada ir para a biblioteca de Deus. Aí você pergunta, mas o que é que eu tenho que fazer então, pastor? Aceitar o Calvário. Aceitar o Senhor Jesus Cristo. Aceitar o seu perdão. Porque quando a pessoa se converte, aí diz o profeta, então o que acontece? Aí isto é apagado. Aí esse livro é borrado, como diz o espanhol. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado, disse João. Então esse livro, quando você aceita, diz o profeta, então esse velho livro é lançado no mar do esquecimento. Ele nunca vai chegar lá. Por isso o profeta diz, o cristão não tem um livro para escrever coisa errada dele, e Deus cobra na hora. Não tem caderneta para deixar para amanhã. Cobra na hora. E se há uma coisa que Deus está cobrando é agora, de nós. Porque não pode chegar lá. Se esse livro chegar lá, nós não vamos rápido. Porque todos aqueles que têm o livro que chegou lá na biblioteca de Deus, não irão no rápido. E nós temos que lutar para não deixar esse livro chegar lá. Barrar ele antes. E só um verdadeiro arrependimento de alma, de coração, pode fazer isto. Nada mais. Não existe brincadeira, não existe favor, não existe negociata. Não existe. Por isso que Pedro, no dia de Pentecostes, quando fizeram a pergunta para ele, que faremos, varões e irmãos? Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então vocês se arrependam. Por quê? Porque quando Pedro mostrou para eles que eles tinham crucificado a Cristo, que eles tinham pegado Cristo do Calvário, ele disse agora, então o que nós vamos fazer agora? Nós estamos com essa culpa sobre nossas costas. O que nós vamos fazer? Então vocês se arrependam. E esse arrependimento, então, que vai consertar a nossa situação diante de Deus. Agora, se a pessoa não aceita e ele morre, o livro vai para lá. Ele não ressuscita na primeira ressurreição. Porque para ressuscitar na primeira ressurreição, não pode ter, vamos dizer assim, no que linguajar nós, culpa no cartório. Não pode ter o livro lá, não. Pode ter, não. Tem que ser acertado hoje. É feio, é horrível, mas tem que ser acertado. Aí então nós podemos chegar lá sem isto. Quando você chegar, por isso o profeta disse, a noiva não tem isso contra ela. Ele diz agora, o teu antigo livro desapareceu com a sua união antiga. Desapareceu o velho livro, que tinha todas aquelas coisas. Todas aquelas coisas erradas, aquele velho livro que você tinha vergonha, meu Deus. Tudo ali. O profeta está dizendo, é o 172, anote aí. Agora o teu antigo livro desapareceu com a tua união antiga. Agora o teu nome é antigo.
tem sido transladado. Agora você diz, quer você me dizer que meu antigo livro, Deus o colocou no mar do seu esquecimento. Você está perfeitamente de pé diante de Deus. E por isso, quando for escrito o novo livro, não vai. É o Novo Testamento da nossa vida. Você vê que não passou para o Novo Testamento a mentira de Abraão. Paulo não fez menção disso, da mentira de Abraão, problema de Davi e de todos eles. Não veio para o Novo Testamento. Agora o seu novo nome está no novo livro, aleluia! Não no livro da vida, mas no livro da vida do Cordeiro. Veja bem, porque existe o livro da vida e há o livro da vida do Cordeiro. E tudo isso quem fez foi Deus. E este nome no livro da vida do Cordeiro é um lugar onde não pode ser riscado, irmão. O nome apenas no livro da vida pode ser riscado. Você encontra no Velho Testamento que, inclusive, eu não lembro agora qual foi a tribo que teve o seu nome apagado. Elas não estão no Apocalipse, foi substituída. Que era um dos filhos de Jacó. As 12 tribos deveria ser dos 12 filhos de Jacó, como começou lá. Mas por causa do paganismo, ou algo, adoração à imagem, alguma coisa, o nome daquela tribo foi riscado e entrou o filho de José no lugar, que era neto de Jacó. Substituiu. Lê no Apocalipse, vocês verem. Foi riscado. E Judas Iscariote tinha o seu nome escrito no céu. E foi riscado. E quando eles voltaram regozijando lá em São Lucas 10, Jesus disse, não vos alegreis, porque se vos sujeita aos demônios, mas alegrai ante, por os vossos nomes está escrito nos céus, e Judas estava entre eles. E o profeta vem e mostra, ele tinha o seu nome escrito no céu, porém foi riscado. E aí tem muitos outros. Mas agora, quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não. Esse não. Agora você diz, por que não? Pergunta para Deus, ele colocou, não foi eu. Deus pôs lá, pela sua soberania, pela sua presciência, pela sua grandeza, ele colocou lá. Ele colocou o nome de Paulo lá. E não teve como riscar. O homem foi perseguidor, o homem foi blasfemador, chegou, ele mesmo reconheceu, disse, eu fui blasfemo, irmãos. Eu blasfemei contra o nome de Jesus. Eu fiz muitos homens e mulheres blasfemar sob ameaças de prisões, açoite até de morte. Ele disse, eu fiz eles blasfemar também. Não sou digno nem de ser chamado de apóstolo. Mas Deus falou, digno ou não digno, é você. Acabou. Acabou. E o homem era um terror, o homem amedrontava todo mundo. Inclusive o próprio Ananias, quando Deus falou para ele, lá em Atos, capítulo 9. Ananias, você vai na rua tal, rua chamada direita, e lá tem um homem por nome Saulo, e ele está lá orando, e você vai lá e prega para ele, e mandou ele lá. Ananias falou, Senhor, eu tenho ouvido desse homem assim, esse homem veio aqui para prender nós, Senhor. Veio aqui para prender os cristãos, esse homem. Deus falou, eu sei disso, mas pode ir, ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. Aí o profeta desta era vem e diz assim, a igreja escolheu Matias em Atos capítulo 1.
que lá em Atos, no Pentecostes, estava no cenáculo, faltava um apóstolo. O lugar de Judas estava vazio. Judas tinha ido para o seu próprio lugar, se matado, se enforcado. Estava uma vaga no apostolado. E aí a igreja reuniu, os apóstolos reuniram, não, nós precisamos preencher essa vaga. Precisamos preencher essa vaga. Então, chamaram ali alguns irmãos, disseram, você olhar, examinar, esse aqui vai servir para ser apóstolo. Fizeram uma votação, lançaram sorte, caiu Matias. Então Matias é o novo apóstolo agora. Mas Deus disse assim, não, a minha escolha é Paulo. Paulo está lá, brigando, batendo nas pessoas. Deus falou, é Paulo a minha escolha. Agora eu pergunto, se alguém apresentasse Paulo para ser apóstolo para a igreja aceitaria? Jamais. Não aceitaria. Não aceitaria. Mas Deus fez aquilo e colocou ele no apostolado. Eu pergunto, o que Matias fez? Quem sabe? Tem alguma coisa que Matias fez? Não tem nada. Matias só vê falar de Matias ali em Atos, ali acabou. Mas e Paulo? Paulo escreveu o Novo Testamento inteiro praticamente. E Deus usou ele, então, porque ele foi a escolha de Deus. Oh, irmão, vamos encerrar. Veja bem assim, veja o profeta dizendo, não o antigo livro de uma união natural, porém você é uma nova noiva, aleluia. Sua nova vida está no livro da vida do Cordeiro. Seu certificado de matrimônio, aleluia, onde toma posse o seu verdadeiro germe eterno do princípio. Do princípio. Você estava em Deus. Por isso não veio porque você fez isto, porque você era bonzinho, porque você deu esmola, porque você deu um saco de carvão para aquele, uma cesta básica para aquela viúva, fez isso, fez aquilo. Não! A escolha de Deus não depende disto. Veio a determinação lá de Jacó e Esaú, a Bíblia diz antes de nascerem, sem fazer bem ou mal, Deus falou, eu amo a Jacó e aborreço Esaú. Aí alguém diz, mas aí está errado. Paulo diz, há injustiça da parte de Deus? Deus é injusto? Quem pode falar que Deus é injusto? Porque ele falou que amou Jacó e aborreceu Esaú. Ninguém, irmão. Ele que manda, ele é Senhor. Por isso, devemos ser agradecidos. Se ele fez alguma coisa por você, se ele te deu uma nova chance, seja agradecido. Não deixe passar, não perda a oportunidade. Como disse o escritor da carta dos Hebreus, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação no deserto. Aleluia. Deus abençoe vocês. Eu tenho que parar. Tem jeito de ir mais longe. Mas você ouve muito. Vou só para nós dar essa luz aqui. Alguém pergunta assim, mas fala tanto desse livro da vida. O que é o livro da vida? Né? Isso fiz a pergunta. O profeta também respondendo no 251. O livro da vida é a palavra de Deus. O livro da vida é a palavra de Deus. Porque a palavra é Deus. E Deus é a única coisa que é vida. Assim sendo, seu nome estava representado na Bíblia, antes que a Bíblia se convertesse em palavra. E se vocês estão aqui para fazer isto, olha que coisa, não vindicaria esta palavra? Não se vindicará a igreja a si mesma? Malaquias 4. Todas estas outras coisas perfeitamente não se vindica. Então, você é a resposta disso.
Eu estou aqui como resposta da palavra de Deus. Você está aqui como resposta da palavra de Deus. Do que a palavra de Deus diz que ela produziria. E o que a palavra de Deus produzirá nesses últimos dias? A Bíblia diz que produziria uma igreja sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante. Então isso vai acontecer. O que vai custar para nós não sabemos, mas vamos estar lá sim, irmãos. Do jeito que Deus quer. Vamos chegar lá. Deus os abençoe. Seja consolado por essa palavra. Que Deus te ajude nesta hora difícil, nesta hora sombria, tenebrosa. Mas que Deus ilumine os seus passos. Deus ilumine os seus pensamentos nesta hora. Aleluia! Quando o inimigo vem como uma corrente de águas para destruir, para acabar com tudo. Mas nós temos algo ao nosso favor. Há uma bandeira estiada, que é a bandeira do Espírito Santo ao nosso favor. Diz: aqui não, Satanás, esse chão, esse terreno é Deus. Essa é a embaixada de Deus na terra. Você é o embaixador de Deus na terra, para representar Jesus Cristo, para representar a verdade. Nós não representamos a mentira, não. Nós representamos a verdade. E por isso, não vivemos com certas coisas. Porque você representa a verdade. Você não representa a mentira. Há aquele que representa a mentira. Existe muito que representa a mentira na terra. Mas a igreja do Deus vivo representa a verdade. Onde ela vai, representa a verdade. Em nome de Jesus Cristo. Fiquemos de pé. Aleluia. Aleluia. Jesus amado. Nossos corações vibram nesta hora, Pai. Se há algo para nos entristecer, em contrapartida há algo para nos alegrar. Aleluia! O Senhor tem um unguento de Gileade para passar em cada ferida. Tu és o nosso curador, Senhor. Não só do nosso físico, mas também, Senhor, do nosso espírito, da nossa alma, que se encontra muitas vezes abatida. Como disse o salmista Davi: ó minha alma, porque te abate dentro de mim? Espera em Deus. Ele não vai falhar para contigo. Ele não vai falhar para com você. Se Ele prometeu estar com você todos os dias, Ele vai estar. Então somente, Senhor, nos dê sensibilidade para perceber a Tua presença, para saber que o Senhor está conosco nesta hora. Enquanto caminhamos, ó Deus, por esse mundo tão cheio de ilusões, cheio de tantas coisas, Senhor, que quer desviar nossa atenção do que é, ó Deus, mais puro e verdadeiro. Ao sair daqui, Senhor, conduza cada um aos seus lares, guardado, protegido, abençoado, Senhor. Ó Espírito Santo, enche a vida dessa tua filha, enche o coração desta moça, desta criança, desse adolescente, desse ancião, de cada um de nós, Senhor. De cada um de nós, dos diáconos, dos obreiros, de todos nós nesta hora. Queremos estar com o Senhor. Queremos estar contigo, Pai. Nos perdoe, Pai. Aleluia. Levante a sua mão em um sinal de rendição a Ele agora. Diz: Senhor, eu quero chegar ao final. Eu quero chegar ao final, Senhor. Estou remando contra uma correnteza muito grande, mas eu quero chegar ao final. Me ajude, Jesus. Me ajude. Ajude a igreja.
Ajude a todos nesta hora, com nossas mãos levantadas, um sinal de rendição completa ao Senhor nesta hora. Ó Deus, fazemos nosso voto de fidelidade ao Senhor, renovamos nosso voto nesta noite. Renovamos nossos votos nesta noite, Senhor. Se por algum motivo temos falhado, ó Deus, sem querer falhar, mas renovamos nossos votos, ó Deus, de ser mais fiel ao Senhor a cada dia. No nome de Jesus Cristo, que a cura agora venha e tome lugar, aloje no coração do irmão, da irmã, afasta toda doença, afasta toda bactéria, toda virose, ó Deus, seja banido fora. Deus, visita os hospitais agora, trabalhe nos pulmões daqueles que estão ali nas UTIs, ó Deus, dependendo de um oxigênio, Senhor, artificial ou como queira, Pai. Abençoe a cada um, Senhor. Salva, Deus, do espírito da morte nesta hora. Salva, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que depois possa vir e dar os seus testemunhos, como o pastor Marco Macedo deu o seu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, dê uma boa noite a cada um, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, reine em cada coração, hoje e sempre.